1, 2, 3, come on! Fala galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a conhecer um pouquinho sobre as lutas brasileiras, tá certo? Logo após essa minha fala, eu trago um videozinho para vocês sobre várias lutas brasileiras, onde vocês vão conhecer um pouquinho sobre algumas lutas que existem aqui no Brasil e foram criadas aqui no Brasil, tá certo? Logo após o vídeo, eu trago uma atividadezinha para que vocês façam para nossa próxima aula, tá certo? Agora bora lá assistir o vídeo. A luta marajoara, também chamada de agarrada marajoara, é uma luta tradicional do Marajó, um arquipélago localizado no estado do Pará. Nessa prática, golpes contundentes como socos, chutes e chaves de braço não são permitidos. Assim, a luta se desenvolve com os oponentes lutando agarrados com o objetivo de derrubar um ao outro, de maneira que as costas do adversário encostem o suficiente no chão para que ele seja considerado dominado. Por isso, no ambiente em que ocorre essa disputa, geralmente o chão é de areia, argila ou de grama. Além de amortecer a queda, a areia, a argila ou a lama que se grudam no lutador quando ele cai, ajudam a dizer o quanto de suas costas tiveram contato com o solo. Estima-se que essa luta tenha mais de 300 anos de idade, e que desde seu início ela vem sendo passada de geração em geração. Alguns acreditam que a luta é uma influência dos indígenas da tribo Aruan e de escravos africanos. Porém, o mais aceito é que ela tenha sido criada por caboclos, que observaram as brigas entre os búfalos da região e replicaram seus movimentos em um modo de lutar. Como a luta marajoara é uma expressão cultural no Marajó, ela é praticada em festividades e eventos municipais, sendo que as pessoas que moram lá praticam a luta desde a infância como uma forma de diversão e lazer. Com a popularização, a luta foi dividida em dois tipos: a tradicional e a esportiva, onde há regras, categorias de peso e de gênero e também a proibição de alguns golpes que são considerados perigosos. Esse estilo é incentivado por eventos organizados pelas prefeituras locais, que oferecem premiações aos vencedores. No MMA, a luta é representada pelos irmãos Ildemar e Yuri Marajó, que começaram com a luta marajoara e hoje fazem parte do card de lutadores do UFC. O Tarracá é uma luta maranhense muito praticada na região do Pindaré e da Baixada Maranhense. Sua origem foi influenciada pela mistura de tradições indígenas, europeias e africanas que ocorreram na época da colonização e que foram mantidas pela população local. Nessa luta, dois adversários se enfrentam e o vencedor é aquele que consegue derrubar o outro de costas no chão. E assim como a luta marajoara, o Tarracá é uma tradição entre os moradores dessa região. Essa prática ganhou um grande reconhecimento graças a Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu. Durante a década de 60, o Rei Zulu iniciou sua carreira no Vale Tudo, onde lutadores de diversas artes marciais se enfrentavam. Assim, ele viajou o Brasil e foi acumulando vitórias, sendo derrotado pela primeira vez apenas em 1980, depois de 150 lutas invicto. O impressionante é que com 62 anos de idade, o Rei Zulu ainda estava lutando. Ele também ensinou o Tarracá ao seu filho, o Zuluzinho, que também foi um lutador muito reconhecido, fazendo carreira internacional no MMA. Fundado por Paulo Albuquerque em 1999, o combate, segundo seu próprio criador, não é uma arte marcial, e sim uma ciência voltada para a proteção própria e de terceiros. Esse sistema faz uso de todas as partes do corpo humano para fazer com que seu praticante se defenda de forma mais eficiente em uma situação real. Ataques e defesas com armas também são treinados, sejam elas armas de fogo, armas brancas ou armas improvisadas, que podem ser objetos do nosso dia a dia, como cadeiras, guarda-chuvas ou até mesmo uma caneta.
Porém, o que evidencia que o combate é uma ciência de proteção é o seu treinamento, que prepara o praticante para saber como agir em situações de risco e também como evitar que essas situações aconteçam. Esse treinamento vai desde estudos de linguagem corporal até simulações de diversos cenários, como bares, dentro de automóveis e na rua. Paulo Albuquerque, o criador desse sistema, estudou várias artes marciais e criou o combate com o objetivo de preencher a lacuna deixada pela esportivização das lutas, que impõe diversas regras competitivas que não ajudam em uma situação de risco. O combate é muito utilizado em treinamentos militares e de guarda-costas, porém também tem um programa adaptado para civis, que procuram garantir a sua segurança, principalmente nos centros urbanos, onde existe um alto índice de violência. Se você se interessou nesse sistema de luta, se inscreve no canal, que eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o combate e também sobre muitas outras lutas. O Uka-Uka é uma tradição dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bakairi, todos eles do Mato Grosso. A luta também é uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas e foi batizada com esse nome devido ao som feito pelos índios no início da luta. Nessa luta, um cacique chamado de dono da luta vai ao meio da arena e chama os dois participantes pelo nome. Então, esses lutadores andam em círculo fazendo o tradicional barulho da onça. O objetivo é agarrar o adversário e jogar ele no chão. Porém, se um dos lutadores agarrar a perna do outro por alguns segundos, ele é considerado vencedor. E se os dois deixarem de se agarrar, a luta é considerada empatada. No preparo para a luta, são feitas pinturas por todo o corpo. Outro costume é que antes da luta, a pessoa se mantenha em jejum e não durma na noite anterior. Isso é feito para que sonhos ruins não aconteçam. Dessa forma, o lutador mantém toda a sua atenção voltada para o combate. Durante o Quarupi, que é um ritual feito para homenagear os mortos, as lutas de Uka-Uka também acontecem, marcando a passagem dos jovens lutadores para a vida adulta. A esgrima crioula, ou esgrima do facão, é uma luta que foi adaptada pelos gaúchos brasileiros, argentinos e uruguaios. Vale lembrar que a palavra gaúcho, além de se referir aos moradores do estado do Rio Grande do Sul, se refere também a pessoas que trabalham com pecuária nos chamados pampas, que são regiões de campos naturais aqui na América do Sul. Essa luta nasceu das técnicas utilizadas na caça de animais para alimentação, e a partir daí foi adaptada para o combate em pé e a cavalo. As principais armas usadas nessa luta são o facão, a adaga, a faca e o poncho, que originalmente fazia parte da vestimenta do gaúcho e passou a ser usado enrolado em uma das mãos para fazer ataques, defesas e fintas. Em alguns casos, boleadeiras e lanças também são usadas. A esgrima crioula teve uma certa importância na independência da Argentina contra o imperialismo espanhol, e também aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha e na Revolta Federalista do Rio Grande do Sul. Bom, o maculelê tá nesse vídeo como bônus porque ele não é bem uma luta, e apesar de seus movimentos com facas e bastões, ele é uma expressão cultural em formato de dança. Sua origem tem várias versões, porém a essência é a mesma, de que um guerreiro sozinho defendeu toda a sua tribo com apenas 2 bastões, enquanto os outros guerreiros iam caçar. Algumas versões dizem que esse guerreiro era um índio, outras dizem que era um ex-escravo negro com uma doença de pele, que fugiu de uma fazenda e foi acolhido por uma tribo indígena. Uma versão diz que isso se passou na África, e outra diz que 22 guerreiros indígenas, que eram em maioria idosos, defenderam a sua tribo. Mas enfim, esse acontecimento passou a ser comemorado através dessa expressão cultural, que mistura os movimentos de luta com dança e música. Durante o século XX, com a morte dos mestres de maculelê, a tradição se perdeu por alguns anos. Porém, em 1943,
Paulino Almeida de Andrade, conhecido como Mestre Popó do Maculelê, que também era capoeirista, resolveu resgatar essa cultura a partir das memórias que ele tinha dos seus antepassados. Assim, a tradição renasceu de novo, caminhando junto com a cultura da capoeira e permanecendo viva até hoje, principalmente na cidade de Santo Amaro da Bahia, onde o Mestre Popó resgatou essa cultura. Pronto, pessoal. Esse foi o videozinho que vocês acabaram de assistir sobre algumas lutas que existem aqui no Brasil, tá certo? Qual vai ser a atividade de hoje? Eu quero que vocês pesquisem aí no Google lutas brasileiras e vão escolher uma luta aqui do Brasil. Vocês vão pesquisar sobre a origem e como ela é praticada, tá certo? E vocês vão escrever no caderno. Pode ser um texto, pode ser frases, pode fazer através de desenho. Vocês usam a criatividade de vocês, tá certo? Lembrando que tem que me enviar uma foto lá no Classroom, tá certo? Essa foi nossa atividadezinha de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima aula, se assim Deus permitir, tá certo? Um abraço. Tchau. 1, 2, 3, come on!